Bom, vamos lá. Tem toda uma nova linguagem surgindo no mundo, né? Descarbonização, minerais críticos, energia limpa. A gente ouve isso o tempo todo. Mas, sabe, por trás de todas essas palavras bonitas, tem uma engrenagem bem antiga girando. É a velha e conhecida busca por matéria-prima, só que agora ela está redesenhando o mapa do mundo com um novo propósito. É uma pergunta pesada, né? Mas é exatamente isso que a gente vai investigar aqui. A ideia é olhar por trás desse vocabulário todo da transição energética e se perguntar: será que isso tudo não está só maquiando um jeito de fazer as coisas que a gente já conhece? Aquele padrão antigo de extração, de sacrifício, onde a promessa de um futuro brilhante acaba, na verdade, repetindo um roteiro colonial que, vamos ser sinceros, a gente conhece de cor. Então, para começar, vamos focar nessa promessa. É uma narrativa muito atraente que coloca países como o Brasil no centro do palco, sabe? Como a grande fonte de minerais para esse novo mundo de energia limpa. Só que, como a gente vai ver, essa história toda tem um brilho que, bom, pode ser bem perigoso. E aqui a gente vê o coração do problema, bem claro. De um lado, você tem todas essas palavras de ordem do futuro: descarbonização, energia limpa, tecnologia verde, lindo. Do outro lado tem o roteiro de sempre: extração, zonas de sacrifício, dependência. A grande pergunta que fica é: a gente está mudando de verdade a história ou só trocando as palavras? Ok, vamos falar um pouco sobre o motor dessa corrida toda, as terras raras. O nome engana um pouco, tá? Elas não são tão raras assim na crosta da Terra. O difícil é achar elas concentradas num lugar só, de um jeito que vale a pena minerar. E por que todo mundo quer? Porque elas são tipo o segredo da eficiência. São elas que fazem os ímãs superpotentes dos motores elétricos, das turbinas de vento. Basicamente, elas são o coração que bombeia a nova economia verde. Por isso essa briga toda. E isso leva a gente direto para o próximo ponto. Porque, veja bem, a briga não é só para ver quem cava mais minério do chão. Não mesmo. A verdadeira corrida é para ver quem vai mandar em todo o processo, da mina até o produto final na loja. É uma disputa pelo controle total da cadeia. Mas por que essa correria toda das grandes potências? Basicamente por três motivos que estão super ligados. Primeiro, geopolítica. Ninguém quer ficar na mão de outro país para ter a energia do futuro, né? Segundo, soberania industrial. Para você ter uma indústria forte, baseada em tecnologia verde, você precisa ter a matéria-prima. Simples assim. E terceiro, que é talvez o mais sutil, o poder de ditar as regras, de dizer o que é mineração responsável e, no fim do dia, decidir quem vai arcar com os custos sociais e ambientais disso tudo. Então, o pulo do gato está aqui, ó. Onde está o poder e o dinheiro de verdade? Não está no passo 1, de só minerar. Está no passo 2, de refinar. E principalmente no passo 3, de construir a tecnologia. E é aí que mora o perigo para países como o Brasil. O risco é ficar preso só no primeiro degrau. Virar só um território estoque, sabe? Um lugar que só exporta pedra bruta e continua dependente, só que agora com uma desculpa verde, um verniz climático. Agora a gente precisa sair um pouco da teoria e olhar para as consequências bem reais. E para isso, a gente vai usar um exemplo devastador da nossa própria história. Porque se tem uma coisa que a história da mineração no Brasil nos ensina, é aquele enredo trágico. A riqueza vai embora e o risco fica. E o Rio Doce, bom, ele deveria ser um aviso piscando em neon pra gente o tempo todo. É uma pergunta que assusta, né? O que acontece quando o perigo vira paisagem? Quando todo mundo se acostuma com o risco? Bom, o que acontece é que as regras são ignoradas, a fiscalização vira piada e a vida das pessoas fica por um fio, todo mundo só esperando o próximo acidente acontecer. Rio Doce. Só um nome já arrepia. Mas o ponto aqui é que Rio Doce não foi só um desastre. Foi um método. É um exemplo, um estudo de caso perfeito de como as coisas dão errado. De como as decisões são tomadas longe de quem sofre as consequências e de como o direito básico de uma pessoa de não ter sua vida destruída pode ser simplesmente jogado fora. Depois a gente repara. Essa frase, ela resume uma mentalidade inteira. Uma lógica completamente torta que levou à tragédia. É aquela ideia de, vai em frente, faz aí. Se der algum problema, depois a gente conserta. Como se reparar fosse a mesma coisa que impediu o desastre de acontecer. Uma ideia que a realidade mostrou da forma mais cruel possível que estava errada. E a verdade nua e crua é essa. Dinheiro de reparação não compra de volta o tempo de um rio para se recuperar.
não refaz os laços de uma comunidade que foi destruída. E, principalmente, não devolve para ninguém o direito de nunca ter passado por aquilo. O direito de não ser uma vítima em primeiro lugar. Isso não tem preço. Ok, então diante de tudo isso, qual é a saída? Bom, a resposta talvez esteja em olhar para a lei de um jeito diferente. Não como um monte de papelada chata, um obstáculo para o progresso, mas sim como um escudo, um filtro de segurança para evitar desastres, que na maioria das vezes a gente já sabe que podem acontecer. E essa tabela mostra bem as duas formas de pensar. De um lado, tem a galera que vê a lei como uma formalidade, um carimbo, uma peça de marketing, uma barreira que tem que ser pulada o mais rápido possível. Do outro lado, tem a visão da lei como um filtro de risco, que obriga todo mundo a colocar a verdade na mesa, a ser transparente, uma condição para que o desenvolvimento aconteça sem virar violência. E para guiar a gente nessa segunda visão, existem alguns princípios que funcionam como uma bússola, sabe? Quando a discussão fica muito técnica, cheia de jargão para confundir, a gente volta para eles. Precaução. Na dúvida, não arrisca. Prevenção. É melhor evitar o problema do que remediar. Participação. Quem vai ser afetado tem que ser ouvido. E esse último, que é fundamental. O peso do risco não pode, de jeito nenhum, cair nas costas de quem menos se beneficia com o lucro. Essa frase é forte, mas é a pura verdade. Quando o Estado decide pegar um atalho, quando ele acelera uma licença, afrouxa uma regra, fecha os olhos na fiscalização, isso não é um erro, é uma escolha, uma decisão política. E o desastre que vem depois não é um acidente, é a consequência direta daquela escolha. E tudo isso nos traz para a parte final da nossa conversa, que é uma tentativa de virar a chave, de redefinir o que a gente entende por poder. Deixar de lado essa ideia de extração e controle para pensar em proteção, em sabedoria. Afinal, o que significa ser um país soberano nesse novo século maluco que a gente vive? Pois é, a verdadeira soberania talvez não seja medida em toneladas de minério exportado. Talvez a verdadeira força de uma nação esteja na sua capacidade de dizer não. Não a riscos que não valem a pena, de impor os seus próprios padrões que sejam altos, de proteger o que é essencial, como a água, como os direitos das pessoas, e de garantir que o futuro não seja construído em cima do mesmo mapa de sempre, o mapa das vítimas. Essa frase simples e diz tudo. O ciclo do mineral tem começo, meio e fim. É um negócio. A água não. A água é a base. A água fica. É o que sustenta a vida, muito depois que a última mina fechar. No fim das contas, é ela que manda. E a gente termina com essa provocação. Nessa era que todo mundo fala dos minerais do futuro, talvez o ato mais moderno de todos seja um gesto bem antigo: proteger uma nascente. A escolha que a gente tem pela frente é essa. Vamos continuar extraindo até a última gota do futuro ou vamos ter a sabedoria de proteger a fonte de onde ele brota? Essa é a decisão que vai definir a nossa era.